Nos vídeos anteriores, falei sobre as maravilhas arquitetônicas e sobre a beleza desconhecida do Irã. E neste eu vou mostrar sobre os artesanatos e sobre os tapetes persas, que são os mais famosos no mundo. E eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo, você irá mudar completamente o seu conceito sobre tapetes, assim como aconteceu comigo. Entrar no mundo dos artesanatos e dos tapetes persas é como abrir uma porta para informação, cultura e séculos de tradição, cor e significado. No Irã, o artesanato não é apenas uma forma de expressão artística, mas uma herança transmitida de geração em geração. Cada peça carrega um pedaço da história de sua região e das civilizações que moldaram esse território ao longo dos séculos. O país respira arte em cada detalhe, e os artesanatos são verdadeiras joias e testemunhas de um passado que se mantém vivo. E claro, os tapetes persas são a grande estrela, mas no Irã não se resume apenas a eles. As miniaturas meticulosamente pintadas, as cerâmicas esmaltadas, as joias cravejadas de turquesas e os objetos de cobre e prata fazem parte desse universo encantado. Mais do que simples objetos, esses artesanatos são partes da cultura iraniana, guardando em seus traços e cores a essência de um povo que há séculos transformou a arte em um legado eterno. Ao entrar em uma oficina de cerâmica no Irã, a primeira coisa que se percebe é o ritmo hipnotizante das mãos dos artesãos, moldando o barro. O torno gira suavemente enquanto os dedos deslizam, criando formas elegantes com uma precisão quase mágica. Depois vêm os detalhes. Padrões geométricos e florais são desenhados com delicadeza, como se a peça carregasse um segredo antigo. Quando o esmalte colorido é aplicado e as peças são levadas ao forno, a transformação acontece. Os azulejos e utensílios ganham um brilho intenso, prontos para adornar mesquitas, palácios e lares, preservando séculos de tradição persa. Não muito longe dali, um pequeno ateliê de marchetaria, outra arte milenar, ganha forma, o Ratankari. E aqui a paciência é a matéria-prima essencial. Finas tiras de madeira, osso e metal são cortadas e encaixadas com perfeição para criar mosaicos que desafiam o olhar. Pequenas caixas, móveis e até instrumentos musicais são transformados em verdadeiras joias. Cada peça conta uma história de precisão e dedicação. Seguindo pelas ruas movimentadas de Isfahan, o som metálico das ferramentas ecoa em uma das oficinas mais fascinantes do país, a de Halanzani, a arte da gravação em metal. Lá, mestres habilidosos seguram folhas de cobre, prata e latão, com pequenos martelos e cinzéis, e esculpem desenhos minuciosos. Algumas peças retratam cenas épicas de reis e guerreiros, outras trazem motivos florais e arabescos que parecem fluir como tinta sobre o metal. Cada golpe dado pelo cinzel no material é um passo para transformar um simples pedaço de metal em uma obra-prima de valor inestimável. No Irã, cada técnica artesanal carrega o peso da história e o brilho da tradição. Não são apenas objetos, são testemunhas do tempo, refletindo a alma de um povo que fez da arte sua assinatura no mundo. O país possui uma rica tradição na tecelagem e outros têxteis. O kalankar é um tecido de algodão estampado manualmente com blocos de madeira esculpidos, criando padrões repetitivos e coloridos. Esses tecidos são comumente usados como toalhas de mesa, colchas e cortinas. Já o temé é um tecido de luxo tradicionalmente feito de seda e lã, conhecido por seus padrões intrincados e cores vibrantes, frequentemente utilizado na confecção de roupas e acessórios especiais. Eu não vou me prolongar muito nessa parte porque é muita coisa. São coisas lindas que têm começo, mas não têm fim.
E eu quero me aprofundar nos tapetes porque é um banho de cultura e conhecimento. Então eu mostrarei uma galeria de fotos dessas peças citadas, lindas, no final do vídeo. Falar sobre tapetes persas, a estrela do artesanato iraniano, é mergulhar em uma tradição milenar em que cada peça reflete a cultura de uma região. A tecelagem de tapetes no Irã remonta a tempos antigos, existindo desde antes da Idade do Bronze, cerca de 500 anos antes de Cristo, quando os nômades utilizavam pequenos tapetes em suas tendas. E essa tradição se mantém até hoje, com os iranianos cobrindo o chão de suas casas com tapetes e respeitando-os a ponto de jamais pisarem neles com calçados. Mesmo com a mecanização da produção, os tapetes feitos à mão seguem sendo os mais valorizados, custando bem mais do que os industriais. No Museu Iraniano do Tapete, em Teherã, é possível admirar algumas das peças mais finas já tecidas, verdadeiras obras-primas que carregam séculos e séculos de tradição. Entre os tapetes mais famosos do mundo, o tapete persa fabricado no Irã continua sendo um símbolo de excelência. Nos bazares do país, os vendedores de tapetes não são apenas comerciantes. Tradicionalmente, fazem parte de uma elite política e econômica, conhecendo cada nó, cor e história por trás de suas mercadorias. O Irã exporta esses tapetes para o mundo inteiro, mas nos últimos anos as sanções internacionais trouxeram dificuldades. Alguns dizem que as vendas caíram cerca de 50%, outros acreditam que a queda foi ainda maior. Mas cada região iraniana tem sua própria identidade na tecelagem, e quem entende do assunto consegue reconhecer de onde vem um tapete só pelo seu estilo. Afinal, mais do que peças decorativas, esses tapetes são o reflexo da cultura e da história de um povo que há séculos transforma fios em arte. Os principais tipos de tapetes persas variam conforme a região onde são produzidos, cada um com características únicas de design, cor e técnica de tecelagem, e os mais icônicos são os tapetes de Tabriz, um dos mais refinados e famosos. Geralmente apresentam medalhões centrais, padrões florais, cenas de caçadores ou motivos históricos, cores predominantes comuns, azul, bege e marfim, alta densidade de nós, conferindo detalhes ricos e precisão nos desenhos. Os tapetes de Isfahan são tecidos com extrema precisão, muitas vezes em seda ou lã, de alta qualidade sobre o algodão ou seda. Tem design sofisticado, com medalhões centrais e arabescos altamente detalhados, cores predominantes, azul, vermelho e marfim. Os tapetes de Naim caracterizam-se pela finesse e cores suaves, muitas vezes em tons de creme, bege, azul claro e marfim. Padrões geométricos delicados, arabescos e motivos florais. Alta densidade de nós com tecelagem extremamente precisa. Tapetes de Qom. Qom é um dos principais centros religiosos do país e também referência mundial na produção de tapetes de seda, feitos com seda pura e altíssima densidade de nós. Apresentam desenhos minuciosos, cores vivas e contrastes, especialmente dourado, azul e vermelho, com motivos florais, cenas de caça, árvores da vida e jardins persas. Custam entre 21 a 100 mil dólares, mas no Irã você consegue comprar entre 1.000 e 1.500 dólares. Esses tapetes são excepcionais. E o lado do avesso, você não sabe distinguir qual é o avesso, qual é o lado certo, porque são realmente verdadeiras obras de arte. Os tapetes Marchand, famosos por suas lãs macias e alta durabilidade, design com grandes medalhões centrais e padrões florais exuberantes, tons dominantes, vermelho escuro e azul profundo. Os tapetes de Heriz, feitos de lã grossa extremamente resistentes.
Design geométrico e angular, muitas vezes com grandes medalhões centrais, cores quentes e terrosas, como vermelho, azul e laranja, estilo mais rústico, muito popular no Ocidente. Custa entre 6 a 7 mil dólares. Tapetes de bijar, conhecidos como tapete de ferro, devido à sua durabilidade excepcional, feitos com nós extremamente compactados, tornando-o pesado e resistente ao desgaste. Design com padrões curvilíneos ou geométricos, cores vibrantes predominando azul, vermelho e bege. Um tapete desse, gente, custa entre 7 a 10 mil dólares. Tapetes de Bakhtiari caracterizam-se pelo padrão jardim persa, com seções retangulares preenchidas com flores, árvores e animais. Lã espessa e de alta qualidade, o que os torna bastante resistentes. Tem cores intensas como vermelho, verde e azul e custam aproximadamente entre 4 a 28 mil dólares. Os tapetes de Kerman destacam-se por seus padrões florais elaborados e tons pastéis bem suaves. Muitas vezes apresentam desenhos complexos com cenas históricas ou paisagens. São extremamente detalhados e valorizados no mercado. Custam aproximadamente entre 4 a 9 mil dólares. Os tapetes de Kashan estão entre os mais luxuosos e valorizados do mundo. Produzidos com seda pura, são conhecidos por seus medalhões centrais, arabescos e padrões florais bem detalhados, em cores vibrantes como vermelho, azul e marfim. Durante a dinastia safávida, no século XVI, Kashan se destacou pela qualidade e sofisticação de sua tecelagem. 3 exemplares notáveis, conhecidos como tapetes de caça, estão hoje em museus de Viena, Boston e Estocolmo. O mais famoso, o tapete de caça vienense, está num museu na Áustria e eu vou deixar o link aqui embaixo nas descrições. É muito interessante. Tecidos com urdidura e trama de seda, fios de prata dourados e nós assimétricos, esses tapetes representam o auge da arte têxtil persa. O medalhão central mostra dragões e fênix, símbolos de poder, cercados por cavaleiros safávidas e figuras angelicais chamadas peris. A origem do tapete em Viena é incerta, mas acredita-se que tenha sido um presente diplomático. Em 1969, um tapete de Kashan foi vendido na Alemanha por 20 mil dólares, um valor expressivo para a época. Kashan e Isfahan são considerados os principais centros da tradição dos tapetes persas, símbolos de perfeição artesanal e herança cultural do Irã. Existem centenas de tipos de tapetes persas, mas entre todos o quilim merece destaque. É o tapete que conta histórias sem precisar de relevo. Nos bazares do Irã, tapetes são vendidos como frutas nas esquinas, dos luxuosos de seda aos que mais desbotam na primeira lavagem. E no meio desse cenário vibrante, o quilim ocupa um lugar à parte. Ele não tem o mesmo tipo de valor dos tapetes persas, como os de Kashan ou de Isfahan, mas alguns são verdadeiras preciosidades, especialmente os antigos e tribais, feitos com corantes naturais e assinaturas étnicas originais. O quilim é uma das formas mais antigas e autênticas da arte têxtil do Oriente Médio. Diferente dos tapetes tradicionais, ele é plano, reversível e leve, tecido com uma técnica de tapeçaria em que os fios são entrelaçados e não amarrados. Seus desenhos geométricos e tribais carregam um significado muito interessante. Carregam significados de fertilidade, proteção, prosperidade e espiritualidade. As cores vibrantes vêm de pigmentos naturais como índigo, açafrão, romã e noz. Cada tribo tecia sua própria identidade em fios. Os quilins nunca foram apenas objetos de decoração. Eram usados como mantas, cortinas, bolsas de transporte e até presentes de casamento. Verdadeiros diários visuais das mulheres que os teciam. Hoje, o quilim se tornou um ícone do design.
Está presente em galerias, casas contemporâneas e ambientes jovens e modernos. É o tapete que conta histórias sem precisar de relevo. Um quilim artesanal com 40 a 80 anos, feitos com lã, fiada à mão e pigmentos vegetais, pode custar entre $1.000 e $5.000. Já os exemplares antigos e tribais raros podem ultrapassar $20.000 em leilões e alguns chegam a $50.000, quando possuem procedência documentada. O verdadeiro valor de um quilim não está na espessura, mas na história que ele carrega. Cada símbolo, cor e padrão tribal é uma assinatura cultural. Quanto mais autêntico, mais raro e valioso. O meu filho tem um, ele trouxe um do Irã há 25 anos atrás, e apesar de jovem para os padrões persa, já carrega suas próprias histórias. Eu vou deixar aqui na descrição 2 links de canais aqui do YouTube que falam sobre o tapete, sobre tapetes persas, sobre a diferença de cada um. É muito interessante. É o canal Catalina Rug, esse é em inglês, e também um outro em português. É muito interessante para quem gosta de cultura, conhecimento e arte. Bem, o fato é que cada fio, cada nó, cada desenho conta uma história. Quem conhece a arte dos tapetes persas sabe que eles são muito mais do que peças decorativas. São legados tecidos à mão para atravessar gerações. Feitos de seda ou algodão, impressionam pela elegância e pela precisão do trabalho artesanal. Com o tempo, os tons vibrantes deram lugar aos pastéis, preferidos pelo Ocidente, mas a tradição persa continuou intacta. Entre os séculos XVI e XVIII, alguns tapetes de Isfahan ganharam fama na Europa com o nome de tapetes poloneses. Tapetes poloneses. Tecidos na Pérsia com fios dourados e prateados eram encomendados pela nobreza polonesa e decorados com seus brasões. Revendidos depois, acabaram confundidos com produtos da Polônia. Um engano que atravessou séculos e ainda intriga colecionadores. Dentro de cada tapete de Isfahan há mais do que fios entrelaçados. Há histórias, símbolos e uma tradição que o tempo não desfez. Por muito tempo eu não ligava para tapetes, talvez por alergia à poeira. Eu nunca quis ter tapete em casa. Mas, olha, isso mudou, essa concepção mudou muito depois que eu vivi no Irã. Vendo o trabalho dos tecelões, me fez entender que um tapete persa não é apenas tecido, não é apenas um pedaço de tecido no chão. É arte, cultura e paciência entrelaçadas em cada fio. Eu aprendi também um costume que faz todo sentido: não entrar em casa com calçados da rua. Antes eu via os tapetes como acumuladores de poeira. Hoje eu vejo como guardiões silenciosos da cultura e da memória. Aprendi com os iranianos que pisar em tapetes com calçados sujos da rua é uma falta de respeito, porque um tapete é arte e história. Por isso, deixo sempre os calçados do lado de fora em respeito à casa, às mãos que o teceram e ao que eles representam. Vi muitas crianças tecendo tapetes, algumas ainda com chupeta na boca pela pouca idade. E toda vez que vejo um tapete, lembro dessas cenas. Eu chorava muito e ainda choro por dentro ao pensar naquelas pequenas mãos carregando o peso de uma arte tão antiga. Poucos meses antes de deixarmos Teherã, eu, Maria, o capitão e Luigi visitamos o galpão do Sr. Ismail, um renomado comerciante de tapetes. Ao entrar, parecia que havíamos mergulhado em um mar de cores e histórias. Pilhas e mais pilhas de tapetes se estendiam entre nós, mas nenhum era igual ao outro. Os funcionários os manuseavam com tamanha leveza que parecia estarem folheando páginas de um livro. O Sr. Ismail nos recebeu com hospitalidade rara. O almoço, servido sobre uma pilha de tapetes, foi igual para todos, sem distinção entre patrão, visitantes e empregados. Enquanto comíamos, ele nos contava histórias sobre as tecelagens, a arte milenar e a história de cada uma daquelas peças.
Ele sabia da história de cada um daqueles tapetes e nós perdemos a noção do tempo naquele lugar. Almoçamos, tomamos o chá da tarde e quando nos demos conta já estava anoitecendo. Escolhemos tapetes novos, antigos e restaurados, mas foi um conde de seda que me arrebatou. Leve como um papel, luminoso e com a assinatura do tecelão. O preço assustou Luíde, mas não resistimos. Era uma obra de arte em tons de azul turquesa, minha cor favorita. Eu nunca usei. Guardei esse tapete por anos, por saber do seu verdadeiro valor como arte. Aquele tapete merecia ser pendurado numa parede, mas as pessoas nunca iriam compreender. Você sabe a diferença entre os tapetes turcos e os tapetes persas? Os turcos tecem tapetes há séculos, mas foi na Idade Média que os iranianos inovaram, combinando o nó turco com o nó persa e criando uma diversidade impressionante de estilos e técnicas. Cada tapete é um fragmento dessa história milenar, tecido com paciência e arte. O tapete persa é tradicionalmente tecido com o nó persa, que chamam sené, de laçada única, enquanto o tapete anatoliano utiliza o nó turco, de laçada dupla. A partir daí, os tapetes iranianos conquistaram o mercado europeu, chegando por Istambul e encantando o Ocidente. Com o tempo, as cores e os desenhos se adaptaram ao gosto europeu, mas a essência artesanal permaneceu. Embora visualmente semelhantes, os tapetes persas e anatolianos, os turcos, diferem na técnica. O tapete persa utiliza o nó sené, de laçada única que permite desenhos mais fluidos e maior densidade de nós. Já o tapete anatoliano usa o nó de laçada dupla, que confere mais resistência e formas mais geométricas. Enquanto os anatolianos se destacam pela durabilidade, os persas são reconhecidos pela precisão e refinamento dos detalhes. Hoje, tecelões no Irã e na Turquia combinam ambas as técnicas, unindo tradição e mercado. A única maneira de identificar o tipo de nó ainda é observar a base do tapete, o ponto onde a arte revela o seu segredo. Certa vez, entrei em uma loja de tapetes e notei um texto emoldurado na parede. A caligrafia elegante e o ar solene me fizeram perguntar se era algum poema de Hafez. Os vendedores sorriam e, com aquele brilho misterioso no olhar, responderam que não, que era um texto sobre a vida de um tapete. Eu fiquei intrigada, pensando: a vida de um tapete? A curiosidade não me deixou sair dali sem uma resposta. Tirei uma foto e, mais tarde no escritório, pedi para as iranianas traduzirem. Aquele texto guardava mais do que palavras. Ele contava uma história tecida em nós, cores e tempo. E uma coisa é certa: depois que se aprende sobre a história e se vê a tecelagem ao vivo, nunca mais se olha para um tapete da mesma forma. Então eu vou ler para vocês o que estava escrito naquele quadro sobre a vida de um tapete. Eu nasci de mãos pacientes que entrelaçaram fios como quem escreve um poema silencioso. Cada nó foi dado com o tempo, cada cor escolhida com a alma. Fui sonhado antes de ser tecido e planejado antes de existir. E quando finalmente fui estendido ao mundo, não era apenas um tapete, era uma história pronta para ser vivida. Por mim, passaram gerações, crianças engatinhando, amantes trocando olhares, anciãos descansando seus pés cansados. Testemunhei conversas sussurradas, risadas que iluminaram salas e lágrimas que ninguém viu cair. Eu fui pisado por passos apressados, mas também acariciado por mãos que reconheceram meu valor. Fui dobrado, estendido, guardado, lavado, restaurado. Fui um refúgio, um palco, um pedaço de lar. Alguns me enxergaram apenas como tecido, mas outros souberam que eu carregava o tempo, alma e tradição. O tempo, claro, também passou por mim. Minhas cores desbotaram um pouco, mas também ganhei ainda mais história.
Me tornei um relicário de memórias, um mapa de vidas que nunca deixarão de habitar meus fios. Um dia, quando alguém me olhar com a mesma reverência de quem admira uma obra-prima, saberei que minha missão foi cumprida, pois não sou apenas um tapete, sou o tempo tecido. Vou deixar para vocês esta galeria de fotos do artesanato iraniano, como prometi, uma beleza que o mundo não imagina. A sensibilidade do povo persa, marcado por séculos de luta e sofrimento, continua viva, esperando pela libertação. Agradeço de coração por terem me acompanhado até aqui. A série Colorível está chegando ao fim e em breve dará lugar ao livro da escritora Andréa Costa, uma nova história de sobrevivência que vale muito a pena acompanhar. Continuem seguindo o canal das escritoras, se inscrevam, faça parte desse crescimento. Muitas histórias reais e surpreendentes ainda estão por vir. Se você também tem uma história interessante e quiser eternizá-la, envie uma mensagem para nós, que teremos um enorme prazer em publicar. Então, até o próximo vídeo, como dizem os youtubers. Tchau!